tá? Estamos indo agora para o nosso terceiro episódio. Lisiflix, vamos pro Lisiflix. No primeiro episódio eu falei sobre as questões da sogra que interfere na vida do genro ou da nora, e isso gera conflitos, né? É claro que ela está interferindo na vida da filha ou do filho, mas eu quis trazer o episódio sogra vezes genro e nora. No segundo episódio, se você ainda não assistiu, procura aqui nas redes sociais que você encontrará o segundo episódio. Eu trouxe as questões da nora e do genro com a sogra. Daí eu inverti os papéis, né? É onde a nora e o genro interferem nas questões da sogra ou com a sogra. E agora, nesse nosso terceiro episódio, nós vamos entender como as questões com a sogra, com o genro e com a nora interferem nos negócios, na empresa, no trabalho. Então se você tem uma empresa e tem conflitos com a sua nora ou com o seu genro, que coisa linda, né? Pois é, só que não. O que vai acontecer? Vai interferir no faturamento da sua empresa. Vai interferir na prosperidade e na abundância da sua empresa. Se você tem uma empresa, tem um negócio e você tem conflitos com a sua sogra, Liz, mas não depende só de mim. Eu sei, mas no episódio 1 e no episódio 2 eu explano mais como você pode fazer para poder limpar essa reverberação, essa energia, né? Vamos lá. Liz, eu sou dono da minha empresa, mas eu não tenho conflito com a minha sogra, nem com a minha nora, nem com o meu genro, e o meu negócio não prospera, e eu não consigo alcançar as metas, e eu não consigo alcançar o objetivo, não consigo aumentar o faturamento, não consigo prosperar tanto quanto eu gostaria. O que eu faço? Você precisa analisar a frequência da sua empresa. A frequência da empresa, preste atenção, vamos lá. A minha frequência, ela é a soma das minhas emoções com as emoções das pessoas que estão mais próximas de mim, certo? As minhas emoções, elas são muito mais responsáveis. Vou qualificar aqui num gráfico, tá? Imagine o seguinte: 60% das suas emoções interferem na tua frequência. 40% das emoções das pessoas, ou seja, somando as pessoas que estão à tua volta, somando 40%, interferem na tua frequência, entendeu, né? Ou seja, você é muito mais responsável pela tua frequência do que os outros. Porém, os outros também interferem na tua frequência, porque é através dos outros que as tuas emoções são afloradas, não é verdade? Tipo assim, por que você se estressa? Você se estressa porque alguém gera estresse em você. Mas você se permite, não estou dizendo que a culpa é do outro, não é isso. Mas a gente sabe que tem ali a fagulha, né? O curto-circuito. Então, na empresa funciona da seguinte forma: todas as emoções das pessoas que estão envolvidas na tua empresa formam a frequência vibracional da tua empresa. Logo, se os colaboradores são sogras que se intrometem, são sogras perversas com seus genros e com suas noras, são sogras más com os genros e com as noras, a frequência da empresa será mais densa. Logo, se os genros e noras que trabalham na tua empresa são perversos, maldosos, injustos com a sogra deles, essa frequência, a frequência da tua empresa, será densificada pela energia desses colaboradores, genros e noras. Caramba, Liz, e agora? O que eu faço? Eu vou ter que sentar com um por um dos colaboradores para mim saber. E aí, como é que é a relação com a tua sogra? E aí, como é que é a relação com a tua nora, com o teu genro? Não, claro que não, né? Até porque, se você for perguntar, as pessoas geralmente respondem assim. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Na sessão, durante a sessão, se eu perguntar diretamente, a pessoa diz: não, mas eu sou maravilhosa com ela, eu sou muito bondosa, eu faço isso, eu faço aquilo. Então não adianta você sentar com os colaboradores e perguntar deles como é a relação com a sogra, com a nora, com o genro, né? Não adianta. O que você pode fazer é observar. E aí essa observação não vai adiantar de nada se você não proporcionar aos seus colaboradores
qualificação, entendimento, consciência do quanto essa relação sogra, nora e genro impacta nos negócios, impacta no salário do teu colaborador. É óbvio, porque uma empresa que está bem, que está faturando bem, que está prosperando, ela quer manter os colaboradores que lhes são valiosos, né? Se a tua empresa não quer te manter, é porque você não é valiosa para essa empresa. Mas se você é valioso, a empresa quer te manter e ela vai te pagar mais, ela vai te dar aumento de salário, ela vai te dar bonificação. Mas é outro tema, tá? A questão da valorização, da bonificação, nós vamos falar num outro episódio, que também tem a ver com esse tema, tá? Se você não sabe, se você não assistiu ainda o episódio 1 e 2, eu recomendo, assista, vai mudar a sua vida, tá? Vai mudar a tua mentalidade sobre energia, sobre sucesso, sobre prosperidade, sobre abundância, sobre fracasso, sobre como está a sua vida agora. Nós estamos trabalhando uma série de episódios baseados no seguinte tema: todo mundo colhe o que planta. Uma empresa com funcionários prósperos, com uma mentalidade próspera, vai colher prosperidade. Uma empresa com uma mentalidade de escassez, ou seja, qual é a mentalidade da empresa? A mentalidade da empresa é a soma das pessoas que trabalham, porque a empresa em si, ela é formada por pessoas, né? A empresa não é o prédio, a empresa não é os cômodos, as paredes, os tijolos, não é a pintura, não é a logo, não. Tudo isso aí é a representatividade de uma equipe, de várias pessoas. O teu negócio, se você é um empreendedor individual, o teu negócio tem a tua mentalidade, né? Então vamos lá. A minha mentalidade, ela é formada pelas minhas emoções. Isso mesmo. A mentalidade que você tem hoje é formada pelas suas emoções. E aí, eu estou trabalhando a questão da plantação e da colheita, né? Da plantação e da colheita. E eu trouxe alguns versículos bíblicos. Caramba, Liz, você está ensinando religiosidade para quem tem empresa? Não, de jeito nenhum, longe de mim, mas eu quero trazer isso aqui porque é o seguinte: nós vivemos numa sociedade onde as pessoas levam muito a sério a Bíblia, leem muito a Bíblia, né? Porém, quando é na hora de aplicar na vida delas, elas desconhecem, elas querem encontrar meios, elas querem encontrar valas, ela quer encontrar brechas para sair, né? Mas olha só, lá em Gálatas 6:7 diz assim, ó: não se enganem, pois de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ceifará, isso também colherá. Em 2 Coríntios diz assim, ó: o homem que semeia pouco colherá pouco, o homem que semeia muito colherá muito. Né? O que semeia a abundância vai colher a abundância. O que semeia a escassez vai colher a escassez. O que você está colhendo? O que a sua empresa está colhendo? Você está colhendo abundância, prosperidade, faturamento, clientes novos, clientes bons, generosos ou não? Ou você está colhendo clientes difíceis? Sabe aqueles clientes assim que são difíceis de manter, difíceis de converter? O cara pede desconto até da alma, suga o máximo que pode. O que você está colhendo? Então vamos lá. É importante você entender, você que está me ouvindo, que a empresa que você trabalha, ela é impactada pela tua energia. A empresa que você trabalha é impactada pela tua energia. E a tua empresa, se você é o dono da empresa, ela é impactada pela energia dos teus colaboradores. Logo, o que eu tenho para te falar é o seguinte: se você leva conhecimento para eles, se você proporciona a eles a possibilidade de eles entenderem o que é a consciência, o que é o campo energético, o que são frequências vibracionais, eles irão se desenvolver. E aí eles vão começar a acompanhar a frequência, eles vão começar a observar a frequência deles no dia a dia. Em que frequência que eu tô agora, né? Eu tô numa frequência onde eu brigo com a minha sogra, onde eu critico a minha sogra, onde eu denigro a imagem da minha sogra, onde eu faço piadas, né? Porque a gente tem muitas piadas de sogra. Se você digitar aqui, ó, você digitar aqui na internet, quais as melhores piadas para a sogra? Cara, aparece 1,5 milhão de piadas. Tem muitas piadas com a sogra, né? Então,
Se você que é sogra ou sogro, se você fala mal do seu genro, se você fala mal da sua nora, se você critica o seu filho ou a sua filha porque escolheu aquela pessoa para trazer para a família, né? Às vezes eu escuto a sogra ou o sogro falando assim: ah, mas ele não tinha o direito de trazer um fulano desses, uma fulana dessas para nossa família. Bom, para começar, quando o seu filho e a sua filha se casam, eles estão saindo da família de origem e constituindo a própria família. Então eles não estão trazendo o genro ou a nora para sua família, eles estão trazendo para a família deles. E aí nós temos duas famílias: a família de origem, que é a minha mãe, os meus irmãos e o meu pai, e a minha família constituída, que eu escolhi. Ó, que coisa linda! O teu filho, a tua filha, escolheu o marido e escolheu a esposa. Então, se você respeita isso, você vai contribuir com a abundância e com a prosperidade do teu negócio. É verdade, com a empresa. Então veja só, empresa, se você é empresa, você proporcionando esse tipo de conhecimento, esse entendimento do que é frequência energética, do que é campo energético, frequência vibracional, a pessoa vai analisar. Porque é o seguinte, ela não pode apagar tudo que ela já plantou, né? Não pode. Se ela tem uma energia muito densa, ela pode trabalhar daqui pra frente com técnicas, existem comandos, existem processos para a pessoa trabalhar, ferramentas que ela vai utilizar no dia a dia dela, e aí ela vai limpar isso, né? Ok, eu tenho. É a pessoa que tem que analisar. Por isso que você não pode fazer entrevista com um colaborador. Vem cá, Ali, senta aqui, deixa eu saber como é que é a sua vida com a sua sogra. E eu vou dizer pra você: maravilhosa. Nossa, minha sogra é fabulosa. Né? Você não pode perguntar, porque essa tem que ser uma avaliação da própria pessoa. Então, por isso que ela tem que ela mesma estudar, ela mesma compreender, para ela poder fazer a mudança dela no campo energético dela, no campo mental dela. A primeira mudança da nossa semeadura, as primeiras sementes, a gente muda no nosso mental, não é no campo físico, né? Eu começo mudando aqui na minha mentalidade, eu começo fazendo novas plantações, eu começo pensando menos maldade, eu começo a visualizar o que é mais positivo, e aí durante um treinamento, um atendimento, você vai poder listar, né? Você tem a chance de fazer atividades onde você vai listar o que é positivo, o que é negativo. Você vai ter a chance de ser imparcial no julgamento, ali onde você vai fazer análise e tal, para você escolher fazer uma nova plantação. Tem uma frase que eu usei nos 2 primeiros episódios que eu quero usá-la aqui também com você, tá? Você não pode fazer um novo começo da sua empresa, fazer um novo começo no seu negócio. Você não pode, mas você pode sim, daqui pra frente, criar um novo fim, né? Quando eu digo um fim, não é que a empresa vai acabar, não é isso não, mas tipo assim, você pode criar um novo fim de ano, né? Ah, e os anos anteriores foram negativos. Pois é, daqui pra frente você pode criar anos positivos, né? Crescer, ser mais próspero, ser mais abundante e assim sucessivamente. A frase é o seguinte, ó: ninguém pode criar um novo começo, mas todo mundo pode criar um novo fim, né? Então, talvez você que esteja assistindo, você não tenha uma empresa, mas você trabalha em uma empresa. Pois é, a tua energia, a energia dos teus colegas de trabalho, toda a energia de vocês impacta a energia da empresa. Isso vai interferir se a empresa vai prosperar, se ela vai ter prejuízos, se ela vai ter mais acidentes, enfim, se ela vai ter mais processo na justiça. Tudo isso interfere. A energia do colaborador interfere no progresso, na abundância, na prosperidade, no crescimento, no faturamento da empresa. Liz, como é que eu faço para eu poder melhorar a energia da minha empresa? Você precisa conscientizar as pessoas que trabalham na sua empresa, as pessoas que trabalham no seu negócio, sobre as questões energéticas. E é por isso que a gente está expandindo esse conhecimento, esse treinamento para empresas também, para a empresa poder compreender. Agora vamos lá, vamos falar empresa, sogra, empresa vezes sogra, vezes genro, vezes nora, né? Esse quarteto aí. Até agora a gente tinha falado do trio, que era sogra, e aí quando eu falo sogra eu também tô falando do sogro, tá? É que a sogra, ela é uma peça mais impactante porque o homem em si, na maioria das vezes, não é regra,
tá? Mas na maioria das vezes o sogro, ele é mais quieto na dele. Eu já tive sogro que e não era mais quieto, né? Não é uma regra, tá bom? Mas na maioria das vezes a sogra, ela é mais impactante, né? Porque ela acredita que o filho é dela. E sim, o filho é seu. O meu filho, eu tenho 2 filhos, os meus filhos são meus. Mas eles são meus até eles se casarem. Quando eles se casarem, eles continuam sendo meus filhos, porém agora existe uma nova prioridade na vida deles, né? E nós não temos essa conscientização na sociedade, né? Então a mãe, às vezes, ela continua a querer ter a mesma importância, o mesmo impacto, né? A mesma prioridade, e não dá pra ter, né? Então a gente precisa conscientizar todas as sogras, todos os sogros, que a partir do momento em que o filho e a filha casam, eles têm uma nova família, né? E aí cabe a eles, olha só, cabe ao filho e à filha nos incluir nessa nova família que eles estão formando. E não eu, sogra, ir lá me enfiar, eu, sogro, querer me meter, querer continuar sendo a parte importante, prioridade, bababá e tal, né? Por um outro lado, nós temos no segundo episódio a questão da nora e do genro, né? Genro e nora, veja só, quando você casa com o filho, não tem como você não casar uma pontinhazinha ali, né? Você não casa com a sogra e com o sogro, graças a Deus, ainda bem que não, né? Mas não tem como você casar sem levar um pouquinho da sogra e do sogro, porque o teu marido e a tua esposa é 50% do pai e 50% da mãe, não tem como negar isso, tá bom? A genética, os valores, os princípios, a convivência, o inconsciente coletivo. Sim, eu sei, a tua esposa e o teu marido são diferentes, sim, e que bom que são diferentes, né? Porque se fossem iguais a gente não casaria. Mas você precisa reconhecer, olha só, nora e genro, eu tô falando isso pra você que tem empresa ou pra você que tem o seu negócio, né? Nora e genro, você precisa reconhecer, honrar, e honrar é importante eu falar, honrar não é você ter afinidades, honrar não é você ficar de cheirinho, de beijinho, não é você se dar bem, isso não é honrar. Honrar é você reconhecer o valor do pai e da mãe do seu marido e da sua esposa. Isso é honrar. Quando você honra, olha só que coisa linda, presta atenção que isso é importante, gente. Quando você honra os pais do seu marido, os pais da sua esposa, você está entrando numa frequência de honra. Sabe o que vai acontecer? O cliente vai honrar você. Que coisa linda, porque você está numa frequência de honra. O fornecedor vai honrar você, então quando tiver uma promoção, alguma coisa assim, o fornecedor vai ligar primeiro para ti. Por que será que o fornecedor liga primeiro para o outro quando é coisa boa e quando é bucha, ele liga primeiro para ti, né? Por que será que o cliente troca fácil, troca por preço? Por que será? Porque você está numa frequência de desonra. Liz, mas como é que eu vou saber se a minha empresa está numa frequência de desonra? Olhando os frutos que você sabe, as sementes, tá? Presta atenção, você olha os frutos que você tem. O teu cliente te troca facilmente, o teu cliente ele compra uma coisa e tenta receber 2 coisas, tu faz alguma coisa pra ele, ele tenta receber muito mais, ele explora de ti mais do que, né? Eu atendo muitos terapeutas e os terapeutas falam assim, Liz, o meu cliente, ele vem pra sessão e ele compra 1 hora e quer 1h30, 1h40, 2 horas, e eu fico sem graça de dizer que a sessão acabou e tal. Com certeza você está numa frequência de desonra. Pelos frutos você vai conhecer as sementes que você plantou. Então, se a sua empresa está numa frequência de desonra, de desvalorização. Como é que eu sei que a minha empresa está numa frequência de desvalorização? Quando o cliente não valoriza o meu produto, o meu trabalho, o meu empenho, o meu atendimento. Ele só quer preço, ele quer discutir preço, ele quer negociar em 500 mil vezes. Ou seja, ele só pensa nele, né? Se o meu cliente só pensa nele, se o meu cliente está vibrando na frequência do egoísmo, quer dizer que eu também estou
tô vibrando na frequência do egoísmo, só tô pensando em mim. Quando eu não penso na sogra, quando eu não penso na nora, quando eu não penso nas questões do meu genro, do meu filho, da minha filha, eu estou sendo egoísta. Se eu estou sendo egoísta só pensando em mim, nos meus valores, só pensando nos meus padrões, só pensando no que eu quero, no que eu acho certo, no que eu acho bom, o que você está fazendo? Você está se colocando numa frequência de egoísmo. Logo, a tua empresa, o teu negócio, seja a empresa sua ou a empresa que você trabalha, ela vai entrar numa frequência de egoísmo. Como assim, Liz? A minha empresa vai entrar numa frequência de egoísmo? É uma frequência onde ela vai atrair clientes que são egoístas, que só pensam em si, que não pensam em valorizar a empresa. Ela vai atrair fornecedores que são egoístas, que só... Os parceiros de negócios, vamos expandir um pouco mais, né? Os teus parceiros de negócio, as pessoas que vão negociar contigo, sejam clientes, sejam facilitadores da negociação, que seja quem for, vai estar na mesma frequência que você está. Se você está na frequência de abundância, você vai se conectar com pessoas de frequência de abundância. Se você está numa frequência de escassez, você se conectará com pessoas que estão na frequência de escassez. E isso vai reverberar no faturamento da empresa, isso vai reverberar no teu salário no final do mês, isso vai reverberar nos teus atendimentos, nos teus rendimentos. Eu já atendi gente que falava assim, então, mas eu ali, né, mapeando e tal, mostrando pra pessoa que ela tava naquela frequência, e aí a pessoa disse, mas pra mim não muda nada, o meu salário continua entrando igual. Até quando, né? E tipo assim, o teu salário continua entrando igual. Por que que o teu salário continua entrando igual? Por que que você não tá ganhando mais? Por que que você não tá crescendo mais? Entende? Então, tipo assim, se a tua empresa podia estar muito além, crescendo muito mais, talvez a sogra, a nora e o genro sejam os empecilhos, a pedra no caminho para você não ter o faturamento que você gostaria. Caramba, Liz, mas é só isso? Não, gente, não é só isso. Eu tô dando um exemplo, eu tô trazendo aqui uma analogia para você compreender. A gente tá em 3 episódios falando da relação sogra, nora e genro. A maioria tem sogra, nora e genro. Se você não tem, talvez você já tenha tido. Pois é, plantou lá atrás, vai colher igual aqui na frente. Se você nunca teve, não tem, talvez você venha ter em algum momento. Vai colher tudo que você está plantando. Liz, não tenho sogra, não tenho nora, não tenho genro, não tenho nada. Vai colher igual. Você tem que assistir o primeiro episódio e o segundo episódio, porque lá eu falo o seguinte, a lei da plantação e da colheita, ela é implacável. Se você trabalha, se você tem constância, se você entrega resultado para o seu cliente, você terá resultados financeiros. É uma lei, é lei da semeadura e da colheita, não tem por onde. Se você não está colhendo, você está com uma plantação equivocada, precisa analisar o que eu estou plantando, como é que está o meu campo energético, deixa eu observar como é que está o campo energético da minha empresa, deixa eu observar como é que está a nossa frequência. Quando você para observar isso, opa, o universo inteiro para te dar atenção, opa, pera lá, alguém agora vai parar para poder observar o caminho que está trilhando. É muito fácil encontrar empresas que têm metas definidas, quantidade de cliente, objetivos que quer alcançar, padrões de qualidade, blá, 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 um montão de coisa, que são importantes sim, mas não se encontra empresa com padrão energético mapeado, não se encontra empresa com frequências vibracionais analisadas, não se tem essa cultura de analisar a frequência. E aí, muitas vezes, você tem um profissional excelente, um profissional técnico excelente. O cara é um ótimo administrador, o cara é um ótimo financeiro, o cara é um ótimo desenvolvedor, a criatura trabalha maravilhosamente bem, mas o negócio não anda, não avança, não prospera, tudo é muito pesado, tem que fazer muita força para produzir o mesmo que outra empresa produz com muita leveza, com muita facilidade. Por que isso? Porque o campo energético, que são as nossas emoções no dia a dia, interferem na nossa produção, interferem no nosso crescimento exponencial, no nosso desenvolvimento. Então, se você quer crescer exponencialmente, o que é exponencialmente? É cada vez mais crescendo, seja no seu negócio, seja no seu trabalho, seja na sua empresa, ou que a sua empresa cresça, você precisa compreender o campo energético. É isso mesmo. Talvez a tua esposa tenha questões com a tua mãe que não estão resolvidas. Então eu vou chegar em casa e vou falar pra ela resolver tudo. Não funciona assim. Porque eu vou falar pro meu marido que ele tem que resolver as questões com a mãe dele, as questões com a minha mãe, com o meu pai, vai ficar tudo certo. Não funciona assim.
Primeiro, a pessoa precisa, ela se conscientizar, né? Ok, entendi, isso tá me prejudicando, entendi, isso tá dificultando o meu negócio, a minha prosperidade, entendi. Caramba. E quais outras emoções, né? Porque às vezes não é com a sogra, às vezes não é com a nora, às vezes não é com o genro, mas é com a irmã, é com a mãe, é com o pai, é com o tio, é com o sobrinho, é com o primo, né? É com o cunhado, é com não sei quem. Todas essas questões você precisa alinhar. Quando você começa a alinhar as emoções aqui, você vai elevar a sua frequência. E a abundância, a prosperidade, o dinheiro, eles fluem em frequências elevadas, tá? Dinheiro flui em frequências elevadas. Quer produzir mais dinheiro na sua vida? Quer produzir mais dinheiro na sua empresa? Você precisa analisar qual é a frequência que você tá. Tá na frequência elevada? O dinheiro tá entrando, com certeza. Ah, Liz, eu já tô prosperando bastante, a empresa tá bem e eu quero, né, expandir mais. Analisa o campo vibracional e mira o próximo passo, o próximo degrau da escada, né? Porque você tem que estar mirando sempre no próximo degrau. Não tem como ficar parado, estagnado, tá? Não existe estagnação. Ou você tá avançando ou você tá decaindo. Devagar, lentamente, sem perceber. Quando a pessoa percebe, às vezes já tá num buraco fundo, né? Ou quando percebe, às vezes tá lá em cima, voou, cresceu demais, não mapeou, não analisou e tal. Bom, enfim, precisa analisar. Então, o que eu quero dizer é, no primeiro episódio eu falei dos impactos que a sogra sofre quando ela interfere na vida do genro e da nora. No segundo episódio eu falei dos impactos que a nora e o genro sofrem quando eles resolvem retribuir a sogra ou quando resolvem ser injustos, perversos, maus com a sogra ou com o sogro. Vai colher, né? Não tem como. Agora eu tô falando como as empresas colhem os frutos plantados pelos seus colaboradores, pelas pessoas. Não, Liz, mas a empresa não é minha, a empresa tá no CPF do meu patrão, quem vai colher? Ele, não. Todas as pessoas envolvidas naquela empresa, ligadas àquela empresa, conectadas energeticamente, ou pelo CNPJ, ou por estar ali num pacto verbal energético, vai colher, tá? Liz, então eu vou trocar de funcionário, eu vou tirar. Tem gente que fala assim, né? Então eu vou demitir, vou mandar embora. Eu já vi lá, fulano tem um problema sério com a sogra, tem um problema sério com a nora, tem um problema sério com o genro, vou mandar embora. Se a tua frequência tá conectada, olha só, se a tua frequência tá conectada com essas pessoas, com esses colaboradores, você pode trocar de colaborador, virar outro colaborador com as mesmas questões. Existem muitos colaboradores que não falam, muita gente é discreta, vai trabalhar, você não sabe, tá tudo bem, a pessoa briga com o marido, chega no trabalho destruída, o marido briga com a esposa, às vezes vai dormir no sofá, tá dormindo no sofá 3 dias, você não sabe, né? Às vezes tá dormindo na casa do amigo, tá dormindo na casa dos pais, e aí a empresa não sabe, tem muita gente que é discreta, ninguém sabe o que tá acontecendo. Nossa, é muito comum o pessoal se separar e a empresa nem ficar sabendo que separou, nem sabe que se divorciou. Só que é o seguinte, durante todo esse processo, várias energias, várias emoções transitaram por ali. Essas emoções vão densificar, são emoções negativas, elas vão densificar o campo energético da empresa. Caramba, Liz, mas como é que eu vou interferir nisso? Você não interfere, você leva conhecimento para os teus colaboradores e através desse conhecimento eles vão expandir a consciência, eles vão entender, tá, entendi. E aí ninguém mais vai brigar com a esposa? Não, as pessoas vão discutir, mas elas não vão alimentar a densidade das emoções. Quando a gente tem entendimento, ali você briga com seu marido, claro, óbvio, volta e meia a gente quebra o pau. E daí, o que eu faço? Bom, aí quando a gente tem essas discussões acaloradas, né, o que a gente faz? A gente não fica alimentando aquela energia densa. Então, tipo assim, tem prazo, 1 dia, 2 dias no máximo, dependendo da gravidade do assunto, né? Então, sim, os casais precisam discutir assuntos, precisam discutir valores, conceitos, rumos na vida, né? Às vezes um quer um rumo, o outro quer outra coisa, e aí eles precisam discutir. E muitas vezes, durante essa discussão, a coisa pega, né? E o que você faz? Bom, aí você tem que ter ferramentas, tem que ter técnicas, tem que ter comandos para você poder trabalhar. Os dois precisam conhecer, porque quando os dois conhecem, os dois ficam ali trabalhando, e aí a briga que ia durar 3, 4, 5 dias, dura 2 horas, 3 horas, um dia, uma tarde, um sai, dá uma pedalada, um sai, vai pra academia, outro sai, vai jogar uma bola, e daí daqui a pouco já
limpou tudo. Mas limpou tudo aqui dentro também no mental. Porque quando você limpa só por fora, não, eu vou fazer as pazes que é pra gente ficar de boa, daí fica aquele ambiente que parece que tá tudo certo, mas não tá. Por quê? Porque no campo energético não tá resolvido. Então o que eu quero dizer pra você é o seguinte: a tua empresa, os teus colaboradores, o teu negócio, os teus colegas de trabalho precisam ter entendimento de consciência, de expansão de consciência, de campo energético, de frequências vibracionais. Quando eles tiverem esse conhecimento, eles vão começar a aplicar na vida deles, né? Então eu começo a aplicar com meu marido, com a minha mãe, com a minha irmã, com uma questão aqui, com uma questão lá. Quer dizer que todo mundo vai viver no mar de rosas? Nunca, jamais, de jeito nenhum, porque as pessoas são diferentes. Os conflitos existem e eles são saudáveis. O que não é saudável é você prolongar o conflito. O que não é saudável é você densificar aquilo mais do que ele é realmente, entende? Então, quando o teu colaborador tem esse conhecimento, quando os membros da empresa têm esse conhecimento, o que eles fazem? Eles começam a se alinhar. Eles começam a se alinhar nas questões com os pais, com a sogra, com o sogro, com a esposa, com o cunhado, com os filhos, enfim, com os envolvidos ali que interferem nas emoções, e aí a tua empresa começa a decolar. Olha que coisa linda, o teu negócio começa a decolar, né? Liz, não consigo vender, não consigo fechar negócio, trabalho, não consigo. Pois é, analisa como é que tá o teu campo energético, né? Porque se você tá trabalhando, se você tá se empenhando, se você tá entregando valor pro teu cliente, por que o teu cliente não tá percebendo esse valor, né? Por que esse valor entregue para o cliente não está sendo convertido em dinheiro? Por que isso não está chegando para você? Daí você precisa analisar, tá bom? Quer saber mais como fazer isso? Entre em contato comigo. Aqui em algum lugar você vai encontrar o meu WhatsApp. Manda uma mensagem direta ali: Liz, quero saber mais, quero analisar essa situação, blá 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 e tal. E a gente vai agendar e marcar e expandir. Quanto antes você adquirir esse conhecimento, quanto antes você aplicar, antes você limpa. A mágica de tudo isso é que a gente pode limpar. Eu não posso deixar de colher o que eu já plantei, mas eu posso daqui pra frente fazer uma nova semeadura, fazer uma nova plantação e colher novos frutos. E limpar, né? O que é limpar, Liz? É eu fazer a minha colheita lá sem o sofrimento, sem intensificar a dor, entendeu? Tudo bem, eu plantei isso aí e foi, tá bom, vou colher. Mas eu vou colher isso com leveza. Eu tô entendendo, eu tava equivocada, eu não entendia direito das coisas, então eu fiz essa plantação, vou colher agora, mas eu vou colher com leveza, eu vou focar em outras situações, eu vou passar por isso com dignidade, tá bom? Um beijo lindo pra você, muita gratidão, muita abundância, muita prosperidade pra você, pros seus negócios, pra sua empresa, pra sua família e pra todos nós.